Boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma atividade aqui do Núcleo Telesaúde Bahia. Eu sou a Deilda, faço parte da equipe de teleeducação aqui do Núcleo, aqui do Telesaúde da Bahia. E hoje nós temos como convidado o professor emeritino Elton Souza de Araújo. Ele é médico e também mestre em medicina interna. Daqui a pouquinho nós vamos iniciar trazendo alguns informes que são muito importantes, principalmente para aqueles que cá estão pela primeira vez. A declaração de participação será encaminhada para o e-mail que vocês informaram ao realizar a inscrição. Então, fiquem tranquilos que essa declaração irá para vocês. Quanto à apresentação do professor emeritino também, né, ficará disponibilizada no nosso site, bem como essa gravação. Então, o título, o tema da nossa atividade de hoje é conversando sobre a declaração de óbito na atenção primária à saúde. Então, como eu já trouxe no início, o nosso convidado de hoje é o Dr. emeritino Elton Souza de Araújo. Então, muito obrigada, Dr. emeritino, por estar aqui com a gente, por nos atender durante todas as vezes em que eu entrei em contato com o senhor, porque uma web, ela não é só agora, né, na atividade em ato em si, a gente tem todo o planejamento que antecede a realização dessa ação. Então, muito obrigada em nome do núcleo aqui da diretoria da atenção básica. Então, passo a palavra para o senhor e desejando a todos uma excelente atividade. Muito boa tarde a todos. Pergunto se estão me ouvindo bem. Sim, estamos lhe ouvindo direitinho. Muito bem. Vou iniciar agradecendo o honroso convite que me foi feito e considerando o convite e o tema, a relevância do tema e para quem eu ia falar, para os profissionais da atenção básica, eu de pronto aceitei o convite honroso e estou aqui numa quinta-feira de tarde para a gente falar de um tema chamado declaração de óbito, não é? A princípio parece um tema que não é muito apetitoso, mas a gente vai ver a partir de agora que é um assunto muito relevante, muito interessante. Então, depois de agradecer esse convite da Diretoria de Ação Básica, vamos começar esta apresentação e eu desejo muito que ao final dela vocês possam interagir de alguma forma pelo chat, fazer perguntas, que costuma ser uma parte muito importante desse tipo de conversa. Então, por que é que esse assunto é importante? E a gente está aqui numa quinta de tarde para passar algum tempo conversando sobre ele. Então, a declaração de óbito começa a importância dela por causa do contexto. Alguém faleceu e tem os familiares esperando que um profissional médico preencha um documento e esses familiares provavelmente quase sempre estão no pior momento das suas vidas. E acabou de perder um ente querido, pode ser um filho, pode ser um pai, um irmão, e esse contexto às vezes é caótico, é de muito estresse, às vezes a morte foi súbita, inesperada, às vezes já foi uma morte esperada. Então, de qualquer forma, a declaração de óbito, por óbvio, é um documento que vai ser emitido neste contexto. Outra importância fundamental diz respeito aos destinos da declaração de óbito, que a gente vai conversar mais pormenorizadamente daqui a pouco. Mas, basicamente, eu já vou adiantar os dois destinos principais, e aí vem muitas questões que a gente vai discutir aqui da melhor forma possível. A primeira questão é que o familiar vai pegar a segunda via, que é uma via amarela da declaração de óbito, e vai ter que levar a um cartório de registros para obter a certidão de óbito e a guia de sepultamento. Isso é lei, é imposição legal, nenhum sepultamento pode ser feito sem a certidão de óbito e essa guia de sepultamento. Então, a família precisa desse documento o mais rapidamente possível para fazer essas providências de funerária, dos ritos do velório e as providências para o sepultamento. A outra questão, outro destino importantíssimo, fundamental, é que esse documento
ele vai chegar até a Secretaria Municipal, Secretaria Estadual de Saúde e Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância à Saúde, com as informações relacionadas ao que é que aconteceu com aquela pessoa que faleceu e que foi considerada pelo médico como causa da morte. Esta parte é de fundamental importância porque essas informações vão alimentar um banco de dados que é usado para políticas de saúde, para que se escolha quais são as políticas que vão ser feitas, quais são as prioridades para se gastar o dinheiro da saúde. E existe um problema já bastante conhecido e que nem sempre essas informações que chegam através dessa declaração de óbito, elas são informações fidedignas ou as informações com a qualidade que se espera. Então, a gente também vai falar um pouco disso. E, neste contexto, as inconformidades relacionadas a esses dois destinos, essas inconformidades relacionadas à entrega do documento e ao seu preenchimento, elas são frequentes. E eu estou falando isso pela minha experiência também de conselheiro do CREMEB, que sou já há algum tempo, e é uma das reclamações que chegam lá no conselho com uma certa frequência. São reclamações vindas das próprias secretarias ou reclamações vindas de pessoas que, por algum motivo, tiveram algum problema no momento de obter a declaração de óbito. Então, com relação aos destinos, nós temos esse primeiro que eu já comentei com vocês, a certidão vai ser levada ao cartório, e aí eu ressalto as primeiras prioridades, que nós temos que fazer o acolhimento dos familiares, e a pessoa já faleceu, os familiares estão ali, a assistência não está encerrada enquanto tudo isso for providenciado, e esse documento precisa ser entregue com a máxima rapidez possível. E aí eu já vou dar um parêntese agora para dizer que isso é um motivo de reclamação comum. Uma certa relutância, um certo atraso, uma certa demora dos profissionais ou do médico preencher o documento e entregar para os familiares. Várias questões aparecem nesse momento. Uma delas é essa, a relutância do profissional em pegar o documento e preencher, e acaba atrasando os trâmites funerários, e se isso for numa tarde, às vezes o sepultamento tem que ficar para o outro dia, e aí a funerária vai cobrar para fazer a conservação do corpo. E quando a gente vai checar, vai procurar investigar o porquê dessa demora ou dessa falta de celeridade, muitas vezes as informações que chegam, elas não são exatamente satisfatórias. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, que não cabe ao médico relutar, não cabe ao médico tentar dizer à família, deixe o sepultamento para amanhã, ou deixe o sepultamento para mais tarde. O imperativo ético é exatamente estar diante de uma pessoa que faleceu e diante dos seus familiares, que o mais rapidamente possível, que coloque isso como prioridade na assistência, que pare o que está fazendo. Não é claro que essa parada do que se está fazendo precisa de uma ponderação de prioridades, às vezes está num atendimento de urgência, não pode parar. Mas se não for um atendimento de urgência, não se pode dizer que uma família desesperada esperando um documento também não tem uma certa urgência que pode ser equiparada com outras tarefas que o profissional está fazendo. Então, muitas vezes o médico disse que demorou porque estava fazendo outras coisas, e aí a gente percebe que faltou uma priorização para parar o que estava fazendo, às vezes era algo burocrático, e ele tinha que parar para priorizar esta celeridade na entrega da declaração de óbito. Com relação ao outro destino, e aí eu fui convidado pela CESAB, né, pela Diretoria de Atenção Básica, e a própria CESAB encaminha eventualmente, e a Secretaria Municipal também, pedidos de ajuda ao Conselho Regional de Medicina para resolver um problema muito sério que nós temos no estado da Bahia,
em vários estados do Brasil, mas o estado da Bahia é um dos campeões desta inconformidade, que é a falta de fidedignidade dos dados que se coloca na declaração de óbito. Então, isso é uma prioridade enorme, que esse documento vai ser usado, como eu já disse, para as estatísticas e costuma ser mal preenchida, costuma ter causas mal definidas de morte, costuma ter causas que não servem para que os profissionais das secretarias, da Secretaria de Vigilância da Saúde, das secretarias de Estado, das secretarias municipais, eles pegam informações que não servem para a tomada de decisão e não servem a tal ponto que são chamadas de lixo, né? Informações lixo, códigos lixo, ou garbage do inglês, porque não serve para tomada de decisão. E a frequência com que essas informações são colocadas na declaração de óbito é inaceitavelmente alta. Então, existe um trabalho, o Conselho de Medicina está participando disso, muita coisa está acontecendo, especialmente na esfera educativa, e raramente na esfera judicante, né, punitiva, mas em especial na esfera educativa, para que essas inconformidades elas diminuam. O Conselho, por exemplo, está cobrando dos hospitais em todas as visitas de fiscalização a presença, a lista, a presença das comissões obrigatórias, e uma delas é a comissão de revisão de óbito, que é obrigatória em todas as unidades hospitalares. Então, o Conselho, nas visitas de fiscalização, isso não fazia parte da rotina de fiscalização. Hoje, o Conselho está pedindo quem são as pessoas, as atas das reuniões, os relatórios anuais que têm que ser encaminhados para a diretoria, para a gestão da unidade. E muitas vezes a resposta é não há comissão, embora seja obrigatória, como às vezes não há outras comissões obrigatórias, como de revisão de prontuário, como núcleo de segurança de pacientes, não é? As CECIRAS. Então, a fiscalização está indo muito nesse caminho preventivo. Então, quando não há a comissão, a unidade é notificada para que instale a comissão imediatamente e bote para funcionar. Então, as comissões de revisão de óbito vai verificar diversas questões, mas em especial a qualidade do preenchimento desses documentos, se as informações estão de acordo com o que está registrado em prontuário, se aquelas informações não poderiam ser melhores do que aquelas que foram colocadas, e se forem identificadas inconformidades, via gestão vai ser feita alguma medida educativa para que isso seja modificado. Então, a primeira via da declaração de óbito vai ser entregue à Secretaria Municipal, passa pela CESAB, e, por último, as informações vão chegar lá na Secretaria de Vigilância à Saúde do Ministério da Saúde. Então, eu coloquei aqui a busca ativa de informações, porque eu quero ressaltar que muitas vezes o médico responde quando ele é indagado porque é que ele não colocou as informações, ele diz que as informações não estavam disponíveis no momento do preenchimento. E eu vou ressaltar aqui que as informações têm que ser procuradas pelo profissional. Então, a questão ética impõe isso, que a busca de informações ela tem que ser ativa e não passiva. O profissional, ele quando está diante de uma pessoa que faleceu, e se ele já quer a pessoa e as informações do lado da pessoa, ou estampada no peito da pessoa, isso é uma utopia. Então, a orientação é que essa informação ela tem que ser buscada ativamente, tem várias formas de fazer isso, que a gente vai comentar um pouquinho, tá? Então, outra questão primordial que a gente observa nas interações com os profissionais médicos, em especial, agora eu estou falando com o profissional médico, porque ele que vai preencher, e é considerado um ato médico, diferente de outros documentos, né, como, por exemplo, a declaração de nascido vivo, que podem ser feitos por outros profissionais de saúde, mas aqui só o profissional médico que faz o preenchimento e a assinatura. Então, um dos grandes problemas que está
que está relacionado com tudo que eu estou falando até agora é o desconhecimento das regras. E as regras, elas não são difíceis de serem apreendidas, elas estão facilmente disponíveis. Eu já coloquei aí, isso aqui é um print de um pedaço da capa do manual, do último manual do Ministério da Saúde, que é de 2023, do ano passado, e é um manual muito bem escrito, ilustrado, muito didático, foi até tá conciso, de fácil entendimento, e todas as regras necessárias, fundamentais para que o profissional faça o preenchimento adequado, elas estão contidas nesse manual. Então, eu vou providenciar, depois que a gente terminar essa conversa, que esses endereços cheguem até vocês que estão assistindo, por solicitação ou por própria iniciativa da CESAB, que eles cheguem até vocês para que vocês baixem esses manuais e que façam a leitura. A resolução do Conselho Federal de Medicina 1779, ela se baseia nas portarias do Ministério da Saúde, em especial a portaria 116. Mas a resolução do CFM, ela deixa muito claro que é um imperativo ético o médico que constata o óbito providenciar o preenchimento da declaração de óbito. Deixa muito claro nessa resolução, diz quem é que tem que preencher e segue a lógica da própria portaria, quem é que tem que preencher a declaração de óbito, e a gente entende toda vez que o Conselho de Medicina vai apurar algum caso, o pressuposto é de que o profissional que atendeu aquela pessoa que faleceu ou que recebeu já sem sinais vitais e que está diante da família, este é o profissional que tem a primeira obrigação de fazer o preenchimento e ele só não vai fazê-lo se tiver uma justificativa absolutamente plausível, objetiva, para que ele consiga explicar porque é que ele não fez aquilo e passou para diante, não é? Então, um exemplo que a gente cita com mais frequência é quando, por exemplo, é uma morte violenta. Então, se chega uma morte violenta numa localidade que tem IML, essa morte violenta, o médico da unidade de saúde não vai preencher a declaração de óbito. Então, ele apenas registra isso em prontuário, que não vai preencher, que está encaminhando o corpo para o IML, e o IML é quem vai emitir. Mas o próprio manual diz que em localidades sem IML é o médico que vai fazer a declaração de óbito. Né? A gente pode discutir um pouco sobre isso depois, porque existe uma política pública da Secretaria de Segurança Pública que as cidades que têm IML, elas também façam a busca de situações nas cidades vizinhas que não têm IML. Então, muitas cidades que não têm IML estão sendo atendidas pelo IML da cidade maior. Tá? Então, vamos adiante. O formulário ele tem que ser conhecido, ele é autoexplicativo. Tem algumas questões que eu vou ressaltar, eu não vou entrar em detalhes por questões de tempo e de facilidade até da nossa conversa, mas o básico aqui é que ele tem 3 vias, eu sei que a maioria de vocês que estão me ouvindo, vocês sabem disso, que é um formulário que tem 3 vias, ele é carbonado, então o que escreve na primeira sai na segunda e na terceira, e, portanto, na hora de preencher, tem que destacar essas 3 vias do restante do bloco lá, porque senão vai manchar várias declarações. O que é muito básico aqui? Que a declaração de óbito ela vai ter um número nessa região, 8 algarismos e tem um dígito verificador. Esse número é sequencial e esse formulário ele é feito pelo Ministério da Saúde, é a única instituição que faz um formulário sequencial, vai distribuir esses formulários, os lotes, para as secretarias estaduais, que, por sua vez, distribuem para as secretarias municipais e que, por sua vez, distribuem para as unidades notificadoras. Então, unidade notificadora é, a princípio, qualquer unidade de saúde, inclusive home care,
o IML, o serviço de verificação de óbito, e qualquer médico pode ser unidade notificadora. Tem que ir lá na Secretaria Municipal, se cadastrar e pega alguns formulários de declaração de óbito e fica consigo para uma necessidade. Não é? Então, eu entendo, por exemplo, que os profissionais da atenção básica, eles pode ser uma boa conduta, além deles terem disponíveis a declaração de óbito da unidade, eles terem consigo que em determinado momento, num horário fora do horário administrativo, eles podem ser chamados e eles pegam a declaração de óbito que está em seu poder e fazem o preenchimento. Então, isso pode. O que é que não é unidade notificadora, que são aquelas unidades que podem ter a declaração de óbito vinda da Secretaria Municipal. Isso tem um controle extremamente rígido. A Secretaria sabe qual é a unidade que tem declarações de óbitos, formulários, e quais formulários, quais os números que estão naquela unidade. Então, existe todo um controle, todos os formulários têm que retornar para a secretaria. Se não volta um formulário durante algum tempo, do tempo razoável, a secretaria vai procurar esse formulário, porque ele tem várias implicações, não é? Existem até situações de furto de formulários, porque eu não falei ainda, mas nessa lógica de levar um formulário preenchido atestando que alguém faleceu para um cartório, muitas coisas advêm deste momento, né? Extingue-se a personalidade jurídica da pessoa, aquela pessoa deixa de existir legalmente, e aí isso tem várias repercussões sucessórias e outras questões criminais, por exemplo. Se a pessoa tiver uma condenação criminal, aquela condenação é extinta porque a pessoa faleceu. Então, é sempre possível que um formulário que foi furtado ou até um formulário falsificado seja usado para esse fim, para tentar extinguir legalmente a personalidade jurídica de uma pessoa que está viva para fins de se livrar de várias questões de dívidas, por exemplo, não é? Então, existe um controle extremamente rígido e um aviso que eu tenho que dar é que funerária não é unidade notificadora. É proibida a distribuição de declarações de óbito de formulários para funerárias. Então, se uma funerária chegar e costuma fazer isso para um médico com a declaração de óbito pedindo para ele preencher, ali existe uma ilegalidade. Já no próprio ato da funerária está um profissional da funerária, um preposto da funerária, estando com a declaração de óbito na mão, ali já tem uma ilegalidade. E o médico não deve pegar, não deve preencher. Muitas vezes esse formulário é falsificado e quando for entregue lá no cartório ou quando for tentar ser digitado no sistema informatizado das secretarias, esse formulário não vai ser aceito. E isso vai gerar uma investigação no Ministério Público, no CREMEB, na delegacia de polícia, o médico vai ser chamado, ele vai dizer que não sabia, mas a princípio ele passa a ser um suspeito também de acumpliciamento com uma cadeia criminosa que possa estar agindo aí. Então, o médico não deve jamais pegar um formulário de funerária para preencher uma declaração de óbito. Tá? Então, o dígito verificador é muito importante porque é um algoritmo que é feito para, se tiver qualquer erro na digitação dos 8 algoritmos, na hora que digita o dígito verificador, ou se o formulário for falsificado, o sistema detecta através do dígito verificador. Então, se alguém falsificasse um formulário com um número existente, os 8 algarismos, e essa declaração de óbito ainda não foi emitida, ela seria digitada e aceita mesmo sendo o formulário falsificado, se não tivesse esse dígito verificador. Tá, então o que mais? O preenchimento, posso dizer que a princípio ele é autoexplicativo, então cada variável ela tem o que é que está se solicitando ali, o nome da pessoa, a data de nascimento, a filiação, o endereço. Então, a princípio,
é um preenchimento autoexplicativo. Algumas regras a gente vai ressaltar. Então, basicamente, tem 9 blocos. Bloco é essa faixa preta que tem aqui na lateral. Então, o primeiro bloco, que é a identificação. O segundo bloco, o endereço do falecido. O terceiro bloco, o local de ocorrência, se foi no hospital, se foi em via pública, o endereço. Não é? O bloco 4 só vai ser preenchido se for uma morte de uma criança menos de 1 ano de idade, ou se for óbito fetal, que é aquele óbito que acontece ainda dentro do útero materno, e aí vai se preencher o bloco 4, caso contrário, esse bloco não vai ser preenchido. O bloco 5 é fundamental, que eu vou ressaltar um pouquinho, dando alguns exemplos, que é onde o médico faz todo um raciocínio clínico, e em especial utilizando conhecimentos de uma disciplina básica da medicina, que se chama fisiopatologia, para preencher as 4 linhas, essas 4 linhas e mais 2 complementares, tendo uma lógica nesse preenchimento. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Depois vem o bloco 6, que é a identificação do médico. O médico se identifica, o carimbo não é obrigatório, a gente costuma colocar, mas se o médico tiver identificado com letra de forma, o CRM e depois a assinatura dele, às vezes perguntam, e deve ter um telefone de contato, porque a própria secretaria pode precisar ligar para o médico para tirar alguma dúvida na hora que vai colocar as informações no sistema, ou até para corrigir alguma omissão. Então, é bom que ele esteja disponível, lembrando que é um imperativo ético que o profissional forneça essas informações que ele dispõe, e assim vai, né? O bloco 7 é causas externas, ele é preenchido pelo médico legista, mas eu vou mostrar que em algumas situações a gente escreve algumas coisas, e o bloco 8 e 9 o médico não preenche, é o cartório ou localidade sem médico, tá? Então, um pressuposto básico ao preencher a declaração de óbito é esse: nenhum médico pode preencher e assinar uma declaração de óbito se ele não tiver visto o falecido pessoalmente. Evitar grandes problemas, esta é um pressuposto básico. Tem que ver o corpo, tem que examinar, ver se tem sinais de violência, sinais que façam com que ele suspeite de um crime, por exemplo. Então, tem médico que já deu declaração de óbito de boa-fé, a família chegar e dizer que a pessoa foi encontrada morta em casa e depois descobre que tem um tiro pelas costas ou coisa parecida, né? Então, o profissional tem que examinar pessoalmente o corpo. Já teve médico que preencheu declaração de óbito de pessoa viva, tá? Até sai, às vezes, na mídia. Então, é um compromisso que o médico tem que examinar pessoalmente o corpo, e ele não precisa ter presenciado o momento da morte da pessoa. Ele não precisa nem saber a causa da morte, a gente vai falar sobre isso. O médico pode preencher uma declaração de óbito mesmo sem saber a causa da morte, isso é bastante excepcional, deve ser, mas ele não pode preencher sem verificar pessoalmente o corpo e sem fazer um exame clínico para constatar que de fato está morto e para ver se tem evidência de crime ou causa externa, não é uma pancada, uma agressão de qualquer tipo, um acidente, uma queda de cavalo, qualquer coisa desse tipo. E depois que ele fez isso e que ele decidiu que vai preencher, ele tem que ir atrás das informações. E aí eu vou ressaltar mais uma vez que o profissional tem que ir atrás das informações. Pode pedir ajuda? Pode pedir ajuda dos companheiros de trabalho, da enfermagem, dos agentes comunitários, do pessoal do prontuário, do SAMI. Pode pegar o telefone, ligar para o colega, às vezes o colega que acompanha aquele paciente, um especialista até de outra cidade. Nenhum colega pode negar que um médico que está na atenção básica, que é o que eu estou mais direcionando a fala hoje, ligue e faça algumas perguntas, e aquele profissional
ele responda e o médico, obviamente, vai poder utilizar essas informações para preencher a declaração de óbito. E sempre essas informações que ele vai colher, ele também vai colocar no prontuário do paciente. Então, isso é uma questão fundamental, não aceitamos o médico dizer que a informação não estava disponível e ele queria a informação disponível. Então, o médico tem que ir atrás da informação, ele tem que mostrar que buscou e, eventualmente, ele não conseguiu. Então, aguardo os familiares. Aqui tem uma questão interessante que já me perguntaram várias vezes, que é assim, uma pessoa chega sem dados vitais, o médico não conhece aquela pessoa e ele chega no final do plantão. O médico está numa UPA e a pessoa chega no final do plantão trazida por um transeunte. E aí o médico chega no final do plantão, 18h30, 19 horas, ele não pode preencher a declaração sem informação nenhuma. Então, o que é que ele faz? Ele registra no prontuário este fato que ele está deixando o plantão e quando o colega dele chegar, da mesma forma que ele passa os pacientes que estão ainda vivos e recebendo assistência, ele passa caso por caso, ele também vai passar esse caso. Ele vai dizer que recebeu uma pessoa sem dados vitais, a pessoa está num determinado local da unidade, e está aguardando os familiares. Ele vai informar que já avisou ao serviço social já está ligando, às vezes já traz a informação, o serviço social diz, já ligamos os familiares, eles já estão a caminho. E quando os familiares chegarem, o médico já saiu do plantão, o outro que chegou no plantão assume aquele caso. Então, a lógica é a mesma lógica de qualquer assistência, não tem diferença. E quando a família chegar no plantão seguinte, o médico do plantão seguinte não vai poder dizer, não vou preencher a declaração de óbito porque meu colega não preencheu no plantão anterior. Então, não existe, eu estou falando isso porque já aconteceu esse tipo de argumentação. Então, ele vai receber os familiares, vai conversar com os familiares, colher as informações ativamente, e aí eu tenho que explicar algumas coisas que é assim, ó, faz uma anamnese, conversa com os familiares, anamnese, o que é que aconteceu no paciente, se foi uma morte presenciada, que é muito comum, a família vai contar o que é que foi percebido no momento da morte, com a maior riqueza de detalhes que for possível, o médico vai fazer perguntas, então é muito comum que a família conte uma história bastante coerente do ponto de vista fisiopatológico para um médico que é treinado em colher anamnese e fazer um raciocínio fisiopatológico e chegar a uma suspeita diagnóstica. E aí eu queria pegar essa palavra, suspeita diagnóstica. O médico preenche a declaração de óbito pela suspeita diagnóstica. Porque uma coisa é um paciente internado numa unidade bastante equipada e que o paciente tem um diagnóstico claro. O paciente foi internado, ele teve uma hemorragia subaracnoide, fez tomografia, fez angiografia, tem um aneurisma na artéria cerebral média ou na comunicante anterior que rompeu e o paciente foi para a UTI, fez pneumonia relacionada à ventilação mecânica e faleceu. Todas essas informações, elas estão disponíveis de forma objetiva, isso não é suspeita diagnóstica, isso é um diagnóstico confirmado, mas na vida real não é assim, todos sabem disso. Na vida real, no cotidiano, nas UPAs, nas unidades de saúde da família e nas mortes domiciliares, não é isso que acontece. Então, o profissional vai ter que colher uma história e também juntar isso com o exame que ele vai fazer do corpo da pessoa, e ele vai chegar a uma suspeita diagnóstica plausível, e é isso que ele vai colocar na declaração de óbito. Porque se o médico quiser ter certeza, ou se ele quiser ter diagnóstico confirmado, ele não vai preencher declaração de óbito. Vai botar sempre causa desconhecida, causa indeterminada, ou botar só a causa imediata, ou seja, aquelas causas lixo, como são chamadas, tipo o absurdo de colocar parada cardiorrespiratória. Para que serve isso?
não é? Para que é que serve isso? Para qualquer tipo de tomada de decisão. Então, tem muito médico que não passou por essa busca ativa, não aguardou os familiares, e aí, comodamente, ele coloca parada cardiorrespiratória. Isso não está mais passando, isso não está mais sendo aceito. Se era cômodo no passado, ele não vai ficar mais sem sem que isso seja percebido, e ele eventualmente vai ser chamado para se explicar. Então, que fique claro que o médico vai fazer uma anamnese, vai fazer uma suspeita diagnóstica, lógica pela história. Qual é a dificuldade? Uma família dizer que um paciente hipertenso, diabético, 78 anos, 82 anos, começou a ter uma dor torácica, uma dor no ombro, uma dor no pescoço, e começou a ficar um pouco com desconforto expiratório, e depois a vista escureceu e ele caiu no chão, e a família leva correndo para a UPA e chega sem sinais vitais. Qual é a dificuldade de fazer uma suspeita de que esse paciente teve uma dor cardíaca ou que foi uma morte relacionada à isquemia? E que ele pode botar na declaração de óbito que o paciente foi vítima de um infarto agudo do miocárdio, com todo esse histórico. Além disso, os familiares costumam ter uma história pregressa de exames feitos, de consultas feitas, de internamentos anteriores, de cirurgias anteriores. Às vezes é um paciente revascularizado, usa marca-passo, porque tem doença de Chagas, etc. A família traz tudo isso para o profissional, que vai escutar, que vai registrar e vai, aí a obrigação técnica, vai fazer um raciocínio fisiopatológico para preencher as 4 linhas. Então, isso leva algum tempo, isso é como se fosse uma consulta, e é uma consulta de grande relevância, que muitas vezes, equivocadamente, o médico acha que não, para que essa consulta tão relevante se a pessoa já está morta? Então, ele está esquecendo das outras obrigações dele, que são obrigações de extrema relevância social, extrema relevância sanitária, e está lá no Código de Ética Médica que é obrigado o médico contribuir com as instituições que lidam com os problemas sanitários, com o Ministério da Saúde, com a Anvisa, com tudo, as notificações que são feitas. Então, é uma questão indiscutível, né? Um imperativo ético, tá? Então, espero que vocês estejam anotando aí, se tem alguma dúvida, alguma pergunta, para que eu possa comentar depois, porque às vezes a gente esquece, né, de algumas coisas. Tudo que você obtiver de informação, você vai registrar em prontuário. Tudo. Muito importante. E, inclusive, naqueles casos em que o médico não tem uma história muito consistente, ou não tem história nenhuma, e que ele sempre fica, existia um hábito pretérito, que isso também está sendo corrigido, que era, não sei o que é, ou então chegou sem dados vitais, tem unidade de saúde que ainda faz isso, está sendo chamada para corrigir a conduta. Chegou sem dados vitais, Instituto Médico Legal. Não é? Todo mundo sabe do que eu estou falando, que isso era um hábito. E o Instituto Médico Legal, ele tinha esse desvio de função no passado, de que até 1/3 dos exames, das perícias realizadas eram por causa de mortes naturais, sem nenhum indício de violência, sem nenhum indício de causa externa, sem nenhum indício de crime. Num determinado momento histórico, as instituições resolveram se organizar, controle de custo, controle de função, é um imperativo do direito administrativo que as instituições cumpram as suas funções sem desvios de função, e o IML disse, basta, não vamos mais fazer casos de morte natural. No momento, já temos o serviço de verificação de óbito em Salvador, então esse trabalho já está sendo dividido de forma adequada, o Instituto Médico Legal fica com as mortes violentas e o serviço de verificação de óbito com as mortes naturais. Então, só que no local que não tem Instituto Médico Legal e, ao mesmo tempo, não há nenhum indício de violência, causa externa, crime, mas o médico não sabe o que é,
ele vai, é importante que ele, ao fazer a DO, quando eventualmente ele vai colocar que é uma causa indeterminada, que ele registre no prontuário, que ele procurou, que ele examinou, que não há indício de violência, que não há equimose, pancada, nada, e que também não há histórico, não é? Porque outro problema que acontecia muito era uma certa desconfiança generalizada dos médicos diante de uma pessoa falecida. Isso gerou muitos problemas e isso não acontece em outros locais, essa desconfiança generalizada de que qualquer pessoa morta diante de um médico pode ter sido assassinada, envenenada, e o médico, com base nesse tipo de desconfiança abstrata, sem fundamentação, sem critério, ele ficava recusando a emissão da declaração de óbito ao invés de buscar informações. Isso também não está sendo mais aceito. Então, quando a gente fala indício de violência, esse indício ele não pode ser um indício genérico, que muitos médicos ainda utilizam. O que é um indício genérico? É chegar para mim e falar assim, Emerentino, qualquer pessoa morta pode ter sido assassinada, ou seja, eu nunca vou dar uma declaração de óbito se eu não tiver o diagnóstico confirmado. Alguns médicos pensam dessa forma. Tem algum sentido argumentativo? Tem, mas todas as orientações vindas de qualquer esfera jurídica, Conselho de Medicina, Secretaria de Saúde, Ministério da Saúde, elas deixam claro que não é esse o caminho, que esse caminho não funciona adequadamente, ele só traz problemas. Então, o que está definitivamente estabelecido é que o indício tem que ser concreto. Então, posso dar assim um exemplo de 3 indícios concretos. O primeiro, na história. Se alguém é trazido por um vizinho e o vizinho diz que uma mulher é trazida e o vizinho diz que sempre presenciou brigas com o marido, cotidianas, com agressões físicas e verbais, e que durante a madrugada ele ouviu diversos gritos e que depois, quando o marido saiu de casa, isso é um caso que eu já vi, e quando encontraram a mulher, ela estava morta. Mesmo não tendo pancada, equimose, é óbvio que isto é um indício de violência, mas essa história ela tem que estar presente. Essa história ela foi trazida por alguém, chegou até mim. Outro indício de violência, ninguém me disse nada, mas a mulher está cheia de pancada, tem fratura, tem equimose. Isso, óbvio que é indício de violência. Tem um ferimento por arma branca, tem um tiro. Não é claro, não é nem indício, já está ali a violência explícita. E o terceiro indício é indício clínico, por exemplo, uma pessoa, um jovem chega e com quadro clínico compatível com, por exemplo, chega salivando com miose, pupilas mióticas, com bradicardia. Qualquer médico de UPA sabe que chegou salivando, com pupilas mióticas, bradicardia, vômitos, diarreia, isso é indício de intoxicação exógena por veneno, veneno de rato, inseticida, porque o paciente chega hipóxico, cianótico, e qualquer médico sabe que um paciente hipóxico e cianótico, o que ele espera clinicamente é a pupila dilatada, é a frequência cardíaca aumentada. Então, porque é uma resposta adrenérgica. E aí ele percebe uma resposta colinérgica, oposta ao que ele esperava. A pupila está contraída, a frequência cardíaca está baixa, ele corre e faz medicamento, atropina, precisa de altas doses. Isso é um indício clínico de um paciente jovem. Às vezes chega a família e conta, olha, era uma pessoa depressiva. Pronto, tá mesmo não tendo equimose, mesmo não tendo nada, está configurado o indício. Então, isso é para deixar claro que indício ele tem que ser objetivo da forma como eu acabei de contar. Caso contrário, não tem indício, não é caso para IML. Não é? Se tiver
se tiver dúvida importante por algum motivo, aí tem que interagir com a delegacia, porque o responsável pela decisão, se tem crime a ser investigado, se tem inquérito policial a ser aberto, o responsável legal por isso se chama delegado de polícia. Então, o médico tem que ter uma relação, principalmente médico do interior, médico da atenção básica. Eu já trabalhei em interior e já trabalhei em atenção básica, eu não sou tão velho assim, tenho cabelos brancos, mas eu trabalhei numa época em que nem tinha a estrutura que está montada hoje para atenção básica, quando eu comecei a trabalhar no interior. Mesmo fazendo de tudo que eu fiz, planejamento familiar, fazia pré-natal, fazia atendimento hospitalar, fazia parto. Então, mas nessa época que eu trabalhei no interior, eu tinha uma relação muito próxima e profissional e até extraprofissional, amigável, tipo assim, almoçar junto, jogar bola junto, mas em especial uma relação próxima entre o médico, o delegado, o promotor, o juiz, o gerente do banco, os servidores do cartório, não é? A polícia militar, médico tem que ter, médico não, qualquer profissional de saúde, serviço social tem que ter essas relações numa cidade pequena do interior. Então, no momento de dúvida, liga. Inúmeras vezes eu liguei para o delegado, algumas vezes, né, interagi com ele e a gente entra num consenso se eu vou fazer a declaração ou se é melhor que ele assuma esse caso. E aí, ele assumindo o caso, ele me libera da obrigação de preencher a declaração de óbito e ele vai para solicitar que outro o faça. Na realidade, ele vai solicitar uma perícia, não é? Então, mais ou menos assim. Isso aqui eu vou passar rápido, eu já olhei aqui o tempo. Então, se quiserem me sinalizar até pelo Zap se tem já perguntas, mas eu ainda tenho coisas para dizer. Pode Mas continuar, doutor. pronto. Fique à vontade. Essas regras são básicas, mas eu tinha que colocar, ó, não rasurar a declaração de óbito. Mas é possível que a gente rasure, né? Trocou, muita gente pergunta, por isso que eu coloquei. Trocou, botou Souza com Z, era com S, nasceu em novembro, botou outubro. Não é para rasurar, mas se rasurar esse tipo de rasura, essa rasura pode ser corrigida. E aí, como é que se corrige? Antes, cada um corrigia de um jeito. Aí o manual já fala como é que se corrige. Está naquele manual que eu mostrei. Corrige na lateral da declaração, com a mesma letra do médico e a mesma assinatura. Jamais uma instituição idônea, tipo cartório, as próprias secretarias, vão reconhecer uma modificação do conteúdo da DO feita por outra pessoa e assinada por outra pessoa que não foi o responsável pelo preenchimento. Então, é uma regra básica. O médico é o responsável por tudo que está na declaração de óbito, inclusive a correção da rasura. Então, é possível pequenas rasuras. E se a rasura for, digamos assim, insanável, que eu não vou dizer o que é uma rasura, mas trocou a pessoa, pegou o documento errado, botou o endereço errado, não adianta tentar consertar. Essa declaração tem que ser cancelada, devolvida, isso é uma regra básica, jamais se rasga ou joga-se no lixo um formulário de declaração de óbito. É mais rigoroso do que talão de cheque, porque talão de cheque o banco tem todo o controle, que aquele talão de cheque está comigo. Mas se eu quiser, eu rasgo e jogo no lixo. Já fiz isso várias vezes. Né? Você erra ali, rasga e joga no lixo. O banco não te cobra aquilo ali. Mas aqui não. Você tem que devolver o formulário, faz deixa claro que aquele formulário está inutilizado. Eu costumo fazer um X cruzado assim. Não assina, porque a assinatura é feita depois que tudo é checado. E faz outra declaração de óbito.
tá? Preenche uma nova e a secretaria vai ser informada o que foi que aconteceu. Não preciso dizer que a letra tem que ser legível, que não é médico, tem histórico, eu, inclusive, minha letra é feia. Então, eu preencho declaração de óbito com letra de forma, bem legível, né? Não se utiliza nem a abreviatura que todo mundo sabe o que é. Não é para colocar abreviatura, escreva, né? Não é para colocar DPOC, não é para colocar IAM. Não é para colocar. Muita gente coloca, isso é considerado inconformidade importante. Não deixar campos em branco, você coloca. Se o campo tem que ser preenchido, se você não tem informação, você tem que dizer que não tem, que a informação é ignorada, ou então passa um risco. Se o campo não se aplica, você vai passar um risco e na informação desconhecida vai botar ignorado. Né? Vamos mais adiante. E agora eu vou falar uma parte muito importante, que aí eu vou já me encaminhando para o final, para a gente conversar um pouquinho, né? E responder algumas perguntas, se houver. O bloco 5 da DO é aqui que o médico, então aqui é um problema muito sério, é um motivo básico de crítica de muitos médicos, o preenchimento errado dessas linhas aqui. Ele preenche, às vezes, na maior boa vontade, achando que está fazendo algo muito bem feito, mas isso aqui tem regras para que, se ele desconhece a regra, ele pode achar que tudo que ele botou aí tem sentido, mas se ele descumpriu a regra do preenchimento, não vai valer, não vai servir. Então, uma regra bastante básica, o nome já está dizendo, que você tem que identificar a causa básica da morte. Então, eu vou ressaltar bastante isso nesse momento. Na hora de preencher a causa da morte, o médico tem que tentar, quase sempre, identificar a causa básica da morte. Eu vou dar os exemplos. A causa básica é algo que deu início a várias complicações ou a vários eventos fisiopatológicos que culminou com o evento final. O evento final, por exemplo, pode ser um choque cardiogênico, uma insuficiência respiratória e uma hipóxia grave, o evento final. Pode ser uma hemorragia digestiva, é um evento final. Mas hemorragia digestiva, qual é a causa básica da morte na hemorragia digestiva? A causa básica é a causa da hemorragia digestiva. O médico tem que procurar. E se ele disser assim, eu sei, é varizes de esôfago. Sim, varizes de esôfago é causa? Varizes de esôfago é doença? Varizes de esôfago é consequência de alguma outra coisa que ainda me falta colocar. Varizes de esôfago pode ser consequência de quê? De cirrose do fígado. Pode ser também a esquistossomose. Olha, cirrose e esquistossomose em saúde pública são coisas bastante diferentes que implicam em estratégias de contenção, de prevenção e de tratamento bastante diferentes. Os gestores da saúde precisam saber onde está tendo a esquistossomose, matando pessoas, e, por outro lado, até que ponto a cirrose está matando as pessoas. Então, a cirrose, a esquistossomose levando a varizes de esôfago, aí eu já cheguei na causa básica. Esquistossomose, a esquistossomose é a causa básica da varizes de esôfago e da hemorragia digestiva. Só que a cirrose, eu continuo sem saber o que é que matou aquele paciente. Cirrose, o que é cirrose? Cirrose é a fibrose do fígado. Cirrose é uma cicatriz no fígado, que a cicatriz ela é tão extensa que o fígado deixou de funcionar, que o fígado começou a funcionar mal. E aí vão ter vários sinais e sintomas, e vão ter também, dentre esses sinais e sintomas, as varizes de esôfago e a hemorragia digestiva. Sim, mas e a cirrose vem de onde? Esse paciente aqui tem hepatite C. Esse outro aqui bebeu demais na vida, alcoólatra.
São situações completamente diferentes. Hepatite C tem uma estratégia preventiva e terapêutica e de saúde pública diferente do alcoolismo. Então, na hora que eu chego que a causa da cirrose é infecção crônica pela hepatite C, agora eu cheguei na causa básica. Não é? Eu não preciso dizer o que é que causou a hepatite C, não é? Se tiver alguma informação adicional, a gente pode colocar aqui na parte 2. A pessoa, por exemplo, tinha algum comportamento de risco, não é? Pode colocar aqui. Mas na hora que eu chego que foi infecção pelo vírus C, eu cheguei na causa básica. Então, o bloco 5, a coisa mais importante é que o médico, sempre que possível, identifique a causa básica da morte. E é uma das inconformidades frequentes, o médico não colocar a causa básica. Então, quando o médico coloca sepse, ele coloca sepse, ponto, e manda a declaração de óbito. Sim, cadê a causa básica? Sepse é uma infecção generalizada. Veio de onde? É urinária? É pulmonar? Foi uma meningite? Sepse não é causa básica. Então, a causa básica tem que ser identificada. Então, prestem muita atenção a isso. Tem que chegar até o final. E outra coisa, e aí, valorizar sempre a parte 2, essas informações quase sempre estão presentes. Era hipertenso, era diabético, era tabagista, tinha dislipidemia, era obeso, tinha síndrome metabólica, coisas que podem contribuir, mas tem que ter contribuição. Por exemplo, na época da pandemia do Covid, a gente sabe que a obesidade contribuía, a gravidez contribuía, então, se contribui, tem que entrar aqui. Como é que um paciente morre de infarto, ele é tabagista há 20 anos e não coloca aqui? Claro que o tabagismo contribuiu, não é? 100% de certeza, não, mas quase 100%, que eu já disse que não precisa ter certeza, precisa só ter uma alta probabilidade ou uma boa probabilidade. Não é? Outra coisa que muitos esquecem é que no bloco 5, além dessas linhas, tem essas variáveis aqui, ó, os campos 37 a 39, que tem que ser preenchido toda vez que for uma mulher cuja idade esteja de 10 a 49 anos. Tem que preencher isso aqui tudo, ó. Se a morte ocorreu na gravidez, no parto, por quê? Porque é uma das prioridades. Continuando, nós tivemos aqui uma pequena interrupção, acho que foi alguma questão aí com energia. Vamos continuar aqui onde eu estava, que são esses campos, né, de 37 a 39, como eu já havia falado, que eles precisam ser preenchidos toda vez que nós estivermos diante de uma pessoa que faleceu, uma mulher, e essa mulher tiver idade entre 10 e 49 anos, todas essas variáveis têm obrigatoriamente que ser preenchidas aqui em cima, ó, do campo 37 ao campo 39. É uma inconformidade o não preenchimento dessas variáveis. Agora vamos para uma parte importantíssima dessa aula, que é a parte mais prática, não é? Então, eu trouxe alguns exemplos de preenchimento desse campo 40, e que a gente vai usar toda a estratégia, todo o raciocínio que eu já vinha falando desde o início aí da aula. E se vocês tiverem perguntas, a gente vai responder no final. Já sei que tem algumas perguntas aí pelo chat que eu vou responder já. Então, aqui um exemplo, né? Você tem aqui, o paciente faleceu de hemorragia cerebral. Tem um exame de imagem mostrando isso, o paciente chegou numa unidade de pronto atendimento, no pronto-socorro, deu tempo, chegou com quadro neurológico, e deu tempo fazer um exame de imagem e detectar que o paciente tinha uma hemorragia cerebral, e que essa foi a causa da morte, não é? O médico poderia ter colocado antes da hemorragia cerebral, poderia, mas eu vou ressaltar aqui nos exemplos o tempo inteiro que a parte mais importante é a causa básica. O
que é que ele poderia colocar antes de hemorragia cerebral? Por exemplo, hipertensão intracraniana. Ele poderia colocar hipertensão intracraniana, secundária hemorragia cerebral. Mas hemorragia cerebral está ótimo para a primeira linha. Só que hemorragia cerebral tem muitas causas. E eu preciso saber qual foi a causa básica dessa morte, especialmente quando se trata de uma hemorragia cerebral. Eu vou para o lado traumático, por exemplo, que se for traumático, esse caso tem que ir para o IML. Ou não é traumático, é uma morte natural por algum motivo. Então, como ficaria esse preenchimento? A hemorragia tem 4 horas de duração, isso é uma aproximação, não precisa ter grandes preocupações, mas uma aproximação mais perfeito possível. E aí, a conclusão é que essa hemorragia ela surgiu dentro ou em torno de uma metástase cerebral de um câncer que o paciente tinha. O paciente tinha outras metástases cerebrais múltiplas, porque são metástases de um câncer em outro lugar, e uma delas sangrou e causou essa hemorragia importante, com hipertensão intracraniana, o paciente faleceu. As metástases já se sabia que o paciente tinha há 4 meses. Então, são as informações que estavam disponíveis neste caso. Sim, mas metástase cerebral de quê? A causa básica não está aí ainda, então pronto. O paciente tem um câncer de mama há 5 anos e há 4 meses com metástase, e há 4 horas fez hemorragia cerebral e acabou de falecer. Nesse caso aí, eu cheguei claramente aqui à causa básica. Eu não tenho que colocar mais aqui embaixo. A causa básica sempre fica na última linha preenchida, do campo 40, a parte 1, que são essas 4 linhas. A parte 2, nunca colocar a causa básica. A parte 2 é se tem algum fator que influenciou esta trajetória fisiopatológica da paciente. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, que a paciente tinha um histórico familiar, ou que o paciente tinha uma mutação, aquela mutação chamada de BRCA, né? BRCA. Se isso for diagnosticado, poderia ter colocado aqui, porque a paciente é jovem, às vezes fez um câncer mais precoce, mas aqui está corretamente preenchido. Vamos para mais um exemplo. Aqui, um outro caso de hemorragia cerebral intraventricular. Há 24 horas, diagnosticado através do exame de imagem. Então, nesse caso, o paciente teve alguma assistência emergencial e chegou a fazer alguns exames, o que facilita o tratamento e ressaltando que o médico tem o dever de buscar ativamente as informações, onde elas estiverem, contatar com o médico da imagem, o radiologista, se for o caso, né, com o médico assistente. Aí a paciente, olha que interessante, fez uma hemorragia cerebral intraventricular não associada a trauma. Então, esse caso vai ser lidado dentro do hospital como morte natural. E a causa dessa hemorragia foi uma anticoagulação com varfarin. E aí eu vou entrar numa questão bem sutil, mas muito importante, porque essa anticoagulação com varfarin, por que essa anticoagulação foi feita? Porque o paciente tinha fibrilação atrial. Essa fibrilação atrial tem muitas causas, geralmente ela acontece no coração que tem alguma alteração estrutural por causa de uma doença qualquer que tem repercussão no coração. Se o paciente tem, por exemplo, cardiopatia hipertensiva diagnosticada como sendo a causa da fibrilação atrial, a cardiopatia hipertensiva tinha que estar aqui como causa básica, tá? Isso aqui é muito importante agora. Cardiopatia hipertensiva, quando é que eu diagnostico a cardiopatia hipertensiva? O paciente tem um histórico de hipertensão de longa data, mas tem alterações estruturais no coração, diagnosticadas através de exame de imagem
pode ter ou não sintomas. A cardiopatia hipertensiva, inicialmente, ela é assintomática, mas se eu tiver essa paciente um ecocardiograma mostrando que ela tem hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo, tem dilatação do átrio esquerdo e outros achados clínicos ou de imagem mostrando que ela vem cursando com congestão pulmonar, fica muito claro que é uma paciente que tem cardiopatia hipertensiva, com insuficiência cardíaca diastólica e que essa fibrilação atrial, ela vem dessa cardiopatia hipertensiva, porque o átrio dilatado, sobrecarregado pela congestão, causa fibrilação atrial. A hipertensão poderia estar aqui na última linha como causa básica. Porém, se o paciente não tiver nenhum sinal, sintoma ou achado laboratorial de que tem cardiopatia hipertensiva, digamos, o paciente tem um ecocardiograma normal, mas ele é hipertenso, eu tenho que colocar a hipertensão aqui como um fator que pode ter contribuído, mas eu não tenho o diagnóstico de cardiopatia hipertensiva para colocar aqui, e eu vou parar no diagnóstico de fibrilação atrial. Então, o paciente tem uma arritmia como causa básica, fibrilação atrial, e eu coloco uma informação muito importante para o sistema de saúde, para os tomadores de decisão, que esse paciente era hipertenso. E aí está bem preenchido nesse caso. Agora tem um pequeno detalhe, né? Anticoagulação com varfarin é morte natural aqui se tiver na faixa terapêutica. Então a medicação foi corretamente prescrita, o paciente está tomando a dose certa, os exames laboratoriais mostram que aquela anticoagulação estava adequada, não é, pelo INR ou RNI, estava na faixa esperada para aquele paciente, e mesmo assim a gente sabe que esses pacientes podem fazer uma hemorragia ou ao mínimo trauma, hemorragia espontânea. Trata-se de morte natural. Agora, por exemplo, se for uma intoxicação pelo varfarin, o paciente tomou acidentalmente uma dose muito alta, ele confundiu com outro medicamento, em vez de tomar um comprimido por dia, ele estava tomando 4 comprimidos por dia, passa a ser uma morte de causa externa, passa a ser uma intoxicação exógena aguda por um acidente, esse acidente relacionado ao paciente, mas pode eventualmente até ter sido um erro de prescrição, e nesses casos, considerando se tratar de uma causa externa, muda um pouco a questão. Esse caso deve ser encaminhado ao IML para para que o legista dê a declaração de óbito como causa externa e não como morte natural. Então, essa é uma situação típica em que eu posso ter uma interpretação como morte natural ou como causa externa, intoxicação exógena, a depender do contexto. Todos nós sabemos que muitos pacientes podem fazer complicações a um medicamento prescrito. Um paciente pode fazer insuficiência renal por causa de um anti-inflamatório corretamente prescrito, tomado na dose certa, ele faz uma insuficiência renal e vem a falecer. Isso é morte natural. Mas se o paciente se intoxica com paracetamol em altas doses, faz uma insuficiência hepática, entra em coma e vem a falecer, aí já é uma causa externa e não a morte natural. Então, são situações que podem ser lidadas, no primeiro caso, no hospital, e no segundo caso da intoxicação, o corpo deve ir para o IML, tá bom? Aqui, ó, o exemplo com a hipertensão na parte 2 ou com a cardiopatia hipertensiva como causa básica. Tudo aqui depende se eu tenho ou não como colocar o diagnóstico. Geralmente eu coloco isso aqui quando eu tenho um eco, um raio-x mostrando aumento de área cardíaca, que é muito comum no interior, você encontrar uma radiografia de um paciente hipertenso com fibrilação atrial no PSF, com o coração, o índice cardiotorácico aumentado, porque ele tem uma hipertrofia concêntrica, e o paciente que às vezes já tem queixas de congestão, não é ortopneia,
dispneia aos esforços, e aí eu tenho como fechar como causa básica a cardiopatia hipertensiva. Então veja que tem uma lógica, e a lógica temporal tem que ser do menor tempo para o maior tempo, obviamente, porque o último causou o penúltimo, o último causou o penúltimo, que causou o antepenúltimo aqui, que causou o primeiro. Então tem que ter essa lógica temporal. Choque séptico, muito médico coloca sepse ou choque séptico, ponto, acabou aí. Isso é causa mal definida, isso é inconformidade. O paciente tem uma pneumonia bacteriana há 15 dias. Mas pneumonia também não é uma boa causa, principalmente para o adulto, né? Pode até ser para crianças, causa básica, mas adulto, idoso, faz pneumonia, geralmente tem uma causa da pneumonia, uma causa que eu não estou falando de causa, qual é a bactéria nesse caso, é o que é que desencadeou a entrada da bactéria nas vias respiratórias, e eu tenho que procurar. Então, por exemplo, o paciente tem uma esclerose múltipla, 8 anos, ou o paciente tem doença de Parkinson avançada, ou tem Alzheimer avançada, ou tem uma sequela de AVC, com distúrbio de deglutição. E aí eu tenho que identificar qual foi a causa básica que levou ao distúrbio de deglutição, facilitando o paciente broncoaspirar, fazer uma pneumonia aspirativa e morrer em choque séptico. Então, eu não posso parar na pneumonia. Imagine se eu omito este último diagnóstico para os operadores da saúde, um diagnóstico extremamente importante, que nós precisamos ter o controle epidemiológico da ocorrência desse tipo de doença e do impacto que ela está tendo na saúde da população e especialmente como causa de morte. Outro exemplo, insuficiência renal aguda. Insuficiência renal aguda tem muitas causas. Aí no caso aqui, olha só, já apareceu uma especificidade. O paciente tem nefrite lúpica há 8 semanas. E, obviamente, a causa da nefrite lúpica é o lúpus eritematoso sistêmico, que a paciente tem há 10 anos. Aí a paciente complica, em 8 semanas faz uma nefrite e entra em insuficiência renal aguda nos últimos 5 dias, e a despeito do tratamento, a paciente veio a falecer. Está bem preenchida aqui essa causa da morte do paciente, né? Aqui eu já comentei, paciente com hemorragia digestiva alta, comentei mais lá para o início. Tem muitas causas hemorragia digestiva alta. Uma delas está aqui, ruptura de varizes de esôfago. Há um dia, o paciente está com hemorragia, um dia. Só que varizes de esôfago costuma estar associada à hipertensão portal. Todos sabemos, hipertensão portal tem algumas causas que eu tenho que deixar claro, se é uma cirrose, por exemplo, ou se é uma esquistossomose, como eu já comentei. E se o paciente tem cirrose há 10 anos, mas cirrose é uma cicatriz no fígado. O fígado perdeu suas células e suas células foram substituídas por cicatriz fibrosa, que a gente chama de cirrose. Mas o que é que causou a perda das células do fígado ao longo dos 10 anos? Ou antes dos 10 anos? O que é que estava causando a inflamação? Nesse caso, esse paciente tinha hepatite crônica por vírus C. Então, aqui está bem preenchido, né? Aqui eu cheguei no X da questão, hepatite por vírus C. Pneumonia aspirativa, doença de Parkinson. 2 linhas apenas, tá vendo? Pneumonia aspirativa, doença de Parkinson. Está bem preenchido. Eu identifiquei a causa mais imediata e a causa desta causa mais imediata, que é a doença de Parkinson. Então, o médico pode esmiuçar um pouquinho? Pode, mas se colocou a causa básica e fez a relação com o que ele colocou antes, costuma estar muito bem preenchido. Ele pode colocar aqui, antes de pneumonia aspirativa, o que? Tem que ser antes. Por exemplo, sepse, choque séptico, insuficiência respiratória. Claro que tem que ser antes, porque foi a pneumonia que levou à sepse, foi a pneumonia que levou a insuficiência respiratória e a parada cardiorrespiratória, que nunca se precisa colocar na declaração de óbito,
que houve parada cardiorrespiratória numa pessoa que está morta diante da pessoa, do médico, né? Então, aqui está bem preenchido, mas se quisesse transformar isso em 3 linhas, poderia também. E o paciente ainda era diabético, claro que contribui. A evolução de qualquer infecção é pior quando o paciente é diabético há muito tempo, e aquela lógica de um paciente em sepse ir evoluindo com disfunção de múltiplos órgãos, perda da função renal, baixo débito cardíaco, má perfusão, tudo isso é piorado quando o paciente tem comorbidades, o diabetes, por exemplo. Então, a gente coloca como um fator que contribuiu, mas ninguém pode dizer que diabetes causa Parkinson. É a causa direta do Parkinson. Então, não poderia colocar aqui embaixo, ó, como causa básica. A causa básica aqui fica como doença de Parkinson. Aqui, ó, na literatura internacional, eu botei interrogação por isso, porque a literatura internacional faz isso aqui, considera esse preenchimento correto. Então, alguns médicos aqui fazem isso e tem uma certa polêmica se deve fazer assim ou não. O que é que aconteceu aqui, ó? O paciente tem doença cardiopatia isquêmica grave e também tem DPOC grave. Aí o paciente é encontrado morto em casa, por exemplo, o médico tem diagnosticado tanto a cardiopatia isquêmica grave quanto doença pulmonar obstrutiva crônica grave, mas uma não causa a outra. Tá vendo? Uma não causa a outra, ele tem as duas há 10 anos, era um fumante, obeso, hipertenso, foi encontrado morto. Então, não consideraria um erro colocar cardiopatia isquêmica e doença pulmonar obstrutiva crônica. Eu não considero um erro baseado na literatura internacional, que orienta que seja colocado dessa forma, e, em geral, o codificador na Secretaria Municipal de Saúde vai colocar a primeira causa aqui como a causa básica, porque não pode ter essas duas causas como causa básica. Então, não deixa de ser uma forma de preencher. E por que não em linhas separadas? Porque linhas separadas, você sempre está dizendo que a causa de baixo causou a causa de cima, causou a situação de cima. Então, aqui se colocou na mesma linha, uma e outra. Tá? Então, isso, do ponto de vista de literatura, está correto. No bloco 7, que fica abaixo do 6, que é onde o médico assina, esse bloco tem aqui, ó, causa externa ou causas externas. Quem preenche isso aqui é o médico legista, normalmente, porque tem lá um paciente que, por exemplo, tem um tiro na cabeça. Foi acidente? Foi suicídio ou foi homicídio? O médico que está fazendo a necrópsia, ele não tem como dizer, de regra, pela necrópsia em si, pela perícia, se foi acidente, suicídio ou homicídio. Ele pode até ter indícios, suspeitar, ele tem treinamento para isso. Mas não cabe a ele avisar o delegado: olha, eu estou te dizendo, ou avisar o juiz, eu estou te dizendo que foi homicídio. Isso quem vai dizer é o final da investigação. Mas qual é o problema? Muitas vezes, ou na maioria das vezes, essa informação está disponível e, como eu falei, todo o preenchimento da declaração de óbito relacionado à causa da morte, ele é probabilístico, diferente lá de cima, da identificação, obviamente, da questão do endereço, do local de ocorrência, tudo isso é objetivo e não deve ter dúvidas. Mas do bloco 5 das causas da morte, começa a questão probabilística, como a gente já vem discutindo. E, neste caso aqui, a informação está disponível, por exemplo, vem no boletim de ocorrência policial, ou vem no relatório médico do hospital, ou vem da família. A família diz: ah, foi o namorado que atirou na companheira. Aí você coloca aqui, o legista vai colocar que foi um homicídio informado pela família, não é ele que está dizendo, tá vendo?
aqui está escrito, ó, informações de caráter estritamente epidemiológico. Isso não serve, o que é que quer dizer isso? Não serve para o inquérito policial, não serve para o juiz tomar decisões, ou não deveria servir. E se ele vai usar isso, ele vai usar porque ele próprio vai tomar o depoimento das testemunhas, dos familiares, e não porque está na DO, porque essa informação é de caráter estritamente epidemiológico, ou seja, só é direcionada para a secretaria e para os sistemas de informação. Então, eu repito, isso é preenchido pelo legista. Porém, nos casos em que a gente vem discutindo e que a pessoa veio a falecer e o médico não sabe exatamente o que aconteceu, e ele tem a obrigação de checar se tem sinais de causa externa, pancada, hematoma, cortes, porque nesse caso ele vai mandar para o IML. Quando ele não encontra nada disso, e ele decide que vai cumprir o seu munus, que é de preencher a declaração de óbito com a informação que ele dispuser, ele tem como, o manual orienta isso, os manuais, ele tem como uma salvaguarda registrar no prontuário que ele examinou pessoalmente o corpo e que não havia sinais externos de violência, e ele preenche aqui no campo 51, esse campo aqui que é grande, ó, descrição sumária do evento, incluindo o tipo de local de ocorrência. Isso aqui é o legista que preenche, comentando sobre aqui. Foi um acidente de trânsito ocorrido entre uma moto e um caminhão. Ele pode colocar aqui, é muito importante para os codificadores, porque tem códigos específicos para o seu acidente. Se o médico coloca só lá naquelas 4 linhas que foi acidente de trânsito, acidente de transporte, e ele coloca informações adicionais aqui, o codificador vai ter um código específico para acidente de moto, acidente de carro, de caminhão, se era o motorista, se era o carona. Então, você vê, quanto mais informação a gente colocar, melhor. E a gente pede ao legista para colocar isso aqui. Quando é que o médico do hospital preenche parte do bloco 7 como numa morte que não é causa externa? Para dizer isso aqui, ele tem que dizer que está dando a declaração de óbito como causa indeterminada, porque se ele já tem a causa, como os exemplos que eu acabei de mostrar, não precisa escrever nada aí. Mas se ele não tem causa, ele não conseguiu informações, mas ele conseguiu informações suficientes para não suspeitar de crime, para não suspeitar de causa externa. A família disse que estava assistindo televisão, passou mal, ficou com falta de ar, e era um paciente hipertenso e morreu. Ele não sabe exatamente o que aconteceu, mas ele sabe que não tem nada que sugira que foi um homicídio. Então ele vai, por segurança, ele preenche aqui no campo 51, não há sinais externos de violência. O manual fala isso. E aqui também ele pode colocar, ó, por exemplo, está na unidade de saúde, a causa é indeterminada, não tem sinais ou histórico que justifique o encaminhamento do corpo ao IML, e o médico quer encaminhar para o SVO, Serviço de Verificação de Óbito, que já tem em Salvador, e previsão de chegar nos próximos anos em algumas cidades do interior. Então, só que para o SVO, a família precisa autorizar a necrópsia de SVO, morte natural. Isso não é necessário na morte violenta, porque o Estado entende que tem o dever de investigar todos os tipos de morte violenta, independente da vontade ou não dos interessados ali, né? Muitas vezes o familiar é até o próprio perpetrador, muitas vezes não, algumas vezes é o marido que matou a mulher, e e a gente não pode perguntar a ele se ele quer que investigue ou se ele quer que faça a necrópsia de uma morte violenta. Então, não existe isso para morte violenta, mas em morte natural é uma questão ética,
internacional e brasileira também, que está relacionado à autonomia das pessoas e à dignidade da pessoa humana, tem que ter autorização para o encaminhamento ao SVO para investigação de morte natural. A exceção seria um caso de interesse epidemiológico de saúde pública. É uma doença altamente contagiosa e a família não pode recusar que se investigue, por exemplo, né? Posso aí, sei lá, chegou um caso de ebola e será que foi ebola? Pode ser muito contagioso, aí tem que fazer o SVO mesmo que a família não autorize. Mas se não for o caso, e aí o médico tem SVO no município, aqui em Salvador, por exemplo, o médico quer encaminhar e a família se recusa, e ele vai ter que colocar a causa indeterminada, tendo o SVO na cidade, ele chega, registra isso em prontuário e também registra na própria DO, que os familiares se recusaram ao encaminhamento ao SVO. Já está, ninguém vai atrás dele para perguntar, porque é que ele não mandou para o SVO e colocou causa indeterminada. Tá bom? Essa é uma questão. E agora vamos para as dúvidas, não é? Que já chegaram algumas aqui e, e eu vou responder as que chegaram. Se chegarem outras, eu também vou responder, tá? Deixa eu procurar aqui as que já chegaram para mim. Então, temos aqui uma dúvida. Perdão, acho absurda essa ideia de fazer declaração de óbito sem conhecer o caso. O correto, se for paciente pré-internado, resgatar prontuário do hospital e assim ter respaldo para o preenchimento. Afinal, a que serve então o prontuário? Muito bem, muito bem elaborada a pergunta, muito lógica, não é? E a opinião da pessoa que fez a pergunta, que acha absurda a ideia de fazer DO sem conhecer o caso. Então, eu posso fazer alguns comentários sobre essa pergunta, que deveria estar montado um sistema, uma estrutura que tem vários braços aí para que isso nunca acontecesse. E esse sistema ele é muito bem montado fora daqui, por exemplo, em Portugal ou no Reino Unido. O paciente está em Portugal, um país pequeno. E o que é que tem lá que não tem aqui? Por exemplo, um prontuário único. A definição de prontuário é essa mesma. Prontuário é um documento único. E ele deve estar acessível para todas as unidades de saúde quando necessário. Não é? O prontuário tem a questão rigorosíssima do sigilo, só deve acessar o prontuário quem está envolvido com assistência. Então, o paciente mora no norte de Portugal e tem uma morte a esclarecer no sul de Portugal. E chega lá na unidade de saúde, ou sem dados vitais, ou já morre logo no início do atendimento. O médico que está prestando assistência, ele acessa o prontuário do paciente, que é único. O que quer dizer único? Todas as informações provenientes de todas as unidades por onde o paciente já passou, desde antes dele nascer, desde antes até dele ser concebido. Por quê? Porque tem as informações do pré-natal, tem as informações do pré-nupcial, que estão no prontuário dele, que os pais fizeram exames pré-nupciais e identificaram uma determinada alteração genética, por exemplo. E mesmo assim decidiram ter um filho. Essa alteração genética, por exemplo, pode ser relacionada à miocardiopatia hipertrófica, que o paciente pode ter morte súbita. Uma informação que está disponível antes até da concepção dele, que foi colocada no pré-natal, todas as informações do pré-natal, o parto, o teste do pezinho. Digamos que a pessoa tem anemia falciforme, foi detectada no teste do pezinho. Tudo isso está disponibilizado na tela, num simples toque de teclado, e o médico olha
e preenche a declaração de óbito. Correto, deveria ser assim aqui também, não é? E aí eu estou também diante, provavelmente, de alguns gestores que estão assistindo a nossa preleção aqui, e claro que eu entendo que eles concordam com isso e estão tentando, que eu sei, organizar dentro do Sistema Único de Saúde esse prontuário. Aqui no Brasil, nós vivemos um verdadeiro caos quando se fala em prontuário. O paciente já fez centenas de exames laboratoriais em laboratórios aleatórios, depois de consultas em consultórios, em clínicas, passou por vários internamentos, fez cirurgias, fez partos, e se você pede o prontuário daquela unidade, só tem o que ele fez naquela unidade. Todas as outras informações relevantes estão fora. Isso, obviamente, é um absurdo. E isso vai atrapalhar o preenchimento. Só que o profissional de saúde não pode devolver o problema para a própria vítima, que é a própria família, o próprio paciente, que é vítima de falhas do sistema de saúde. E como eu não tenho a informação, eu digo, pronto, não tenho, não vou preencher, se vire. O problema agora é seu e a família fica perambulando e ninguém quer preencher a DO. E não adianta mandar para o IML, porque o IML também não vai receber. Por que não vai receber? Cadê o crime? Cadê o trauma? Cadê a evidência? Passa na delegacia, o delegado pergunta, não, isso aí é com o médico lá. Se ele não sabe o que é problema dele, mas não tem crime, não tem nada. Então, a família fica perambulando e, claro, que isso é inadmissível eticamente ou por qualquer análise, que o problema seja devolvido para o paciente, não é? Qual é a outra questão também? Essa resposta acabou sendo longa pela profundidade da pergunta. A outra questão é o próprio SVO. O paciente ele faleceu e eu não tenho como elaborar com segurança, com uma probabilidade, no mínimo razoável, do que é que aconteceu ali. Eu tenho que mandar o corpo para o SVO, já que não tem motivo concreto para mandar para o IML. Então, e cadê o SVO? Não tem SVO, no interior do estado não tem SVO, Serviço de Verificação de Óbito, que é um serviço que trabalha com médicos patologistas e com estrutura de necrópsia para fazer o exame direto, macroscópico, com a estrutura de laboratório para fazer a microscopia e laboratório também de análises clínicas, não é? Que o daqui de Salvador, ele encaminha sangue, urina, líquor para o LACEN, por exemplo, quando tem suspeita de alguma doença de importante do ponto de vista epidemiológico, dengue, febre amarela, não é? Teve a época do Covid, que as amostras eram mandadas para lá, para depois vir o resultado e o SVO conseguir chegar à causa. Não tem SVO, mais uma vez, uma falta de estrutura que é nossa, que é do sistema de saúde. Você não pode pegar o problema e entregar para a família. Olha, se vire, eu não vou fazer a DO, ninguém vai querer fazer e você fica por aí andando, perambulando pela cidade, até que um caso que eu lembro do CREMEB é que o médico tentou fazer isso e o paciente acabou procurando um advogado que entrou no plantão judiciário, o juiz, o corpo entrando em decomposição, o juiz mandou um médico, mandou o IML, o juiz colocou IML, entendo que não é caso para IML, mas determino que seja emitida DO. O IML emitiu a DO e o juiz encaminhou os médicos que tinham recusado a DO para o Conselho de Medicina. Todos foram chamados para se explicar porque é que eles não emitiram a DO quando todas as regras dizem que ele deveria ter feito, mesmo sem conhecer o caso, como está na pergunta. Infelizmente, é dessa forma que acontece, porque na hora que você faz a análise olhando de todos os ângulos, o melhor caminho que foi encontrado é esse. O médico, mesmo sem saber o caso, claro que ele vai registrar em prontuário, que tentou buscar informações, não é? E lembrando que, para quem perguntou também, que muitas vezes o desconhecimento do caso é porque a informação está logo ali, muitas vezes, viu? E o profissional não quis ir atrás da informação ativamente, mas ele tem a obrigação de fazê-lo, tá? Outra pergunta aqui,
quando o paciente é encontrado morto em casa e já está enrijecido, alcoólatra, a unidade básica de saúde dá esse atestado ou é levado para o IML? Ótima pergunta também. Muito boa. São perguntas que mostram o cotidiano dos profissionais de saúde que estão aí nas unidades básicas e de vez em quando encontram casos que nem sempre são fáceis, não é? Então, o que é que eu posso comentar aí? O paciente alcoólatra crônico, ele adoece de várias coisas, que eu não preciso entrar em detalhes, mas ele faz cirrose, ele faz pancreatite aguda ou crônica, ele faz cardiopatias, insuficiência cardíaca de origem alcoólica, e todas essas doenças crônicas relacionadas ao uso crônico de álcool, quando o paciente vem a falecer dessas complicações crônicas do uso de álcool, isso é considerado morte natural. Então, o médico tem que dar DO e colocar lá que o paciente tem, por exemplo, fez uma hemorragia digestiva em casa, morreu vomitando sangue, tem varizes de esôfago, cirrose alcoólica, isso é morte natural. Lá você vai botar, ó, cirrose alcoólica ou então bota cirrose há 10 anos, uso crônico de álcool, alcoolismo há 30 anos. Isso é morte natural. Quando é que o corpo, por causa do álcool, deve ser encaminhado para o IML? Quando é uma intoxicação aguda. Então, saem 3 jovens para beber e tomam 3 garrafas de uísque, um entra em coma, vomita, aspira e morre. Isso aí é causa externa, é intoxicação aguda pelo álcool. Isso tem que ser investigado. Qual é o contexto dessa morte? Será que teve alguma negligência, né, aí, né? Onde estavam os pais desses jovens? Então, fica claro que é diferente. Então, intoxicações agudas, como eu expliquei há pouco no caso do Varfarin, o paciente tomou erroneamente uma cartela inteira ou tentou se suicidar, claro, isso é caso para o IML. Mas uso crônico, inclusive de drogas ilícitas, viu? O paciente usa cocaína, uso crônico de cocaína. Ele usa cocaína há 20 anos. E aí ele faz uma endocardite bacteriana por causa da cocaína. Morte natural, não é morte violenta. Agora, o paciente faz uma overdose de cocaína. Vai para uma farra, mistura cocaína com álcool, com maconha, e aí começa lá a cheirar ou injetar, faz uma overdose e morre da overdose. Morte violenta, o corpo vai para o IML. Então, cabe ao médico, repare a responsabilidade que nós médicos e profissionais de saúde em geral temos de procurar as informações, fazer uma análise de contexto e tomar a decisão, não é? Tem um profissional chamado coroner, ou coroner, que dos países anglo-saxões, que eles são funcionários do Estado para fazerem esse papel. A gente não tem esse profissional. Seria muito bom que nós tivéssemos, pode ser aí uma ideia para discussões a partir de agora. Quem é o coroner na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Austrália? É um profissional que, neste caso, ele é quem vai. Não necessariamente é um profissional de saúde, mas pode ser também um profissional de saúde. Existe um concurso para esta função. Ele vai até o local, faz essa análise de contexto e ele é quem diz, ó, esse caso vai para o IML. Não, esse aqui o médico pode dar a declaração de óbito. Como nós não temos esse profissional, somos nós mesmos que fazemos essa análise de contexto e tomamos a decisão se vai para um caminho ou para outro caminho, tá bom? Vamos para mais uma pergunta. Olá, boa tarde, sou enfermeira da comissão de óbitos. Muito bom. Essa comissão é muito importante. Por favor, o que fazer quando os médicos deixam campos em branco e a família não retorna ao hospital com a via amarela para complementar? Essa pergunta é muito boa, não é? Porque depois que você destaca as vias, você não pode mais retificar.
porque você vai ter uma retificação na primeira via que não corresponde à via amarela, que é a segunda, ou à via rosa, que é a terceira. Então, você retifica DO antes de destacar, quando, né, a retificação é sempre uma situação de exceção, mas você retifica DO antes de destacar. Se você precisa retificar DO, a família não volta, o seu interesse em retificar é para o sistema de saúde. Então, a recomendação é que você faça isso através de um outro documento que você vai grampear na primeira via e encaminhar para a secretaria junto. Faz um relatório, retificando, corrigindo, dizendo quais são os campos que estavam em branco, aí coloca no campo tal, onde faltou a informação tal, esta é a informação. Aí coloca a informação num documento à parte, de preferência feito pelo mesmo profissional que preencheu a declaração de óbito, grampeia, faz um ofício e encaminha para a Secretaria Municipal. É assim que eu entendo que deve ser feito, até depois de muitas discussões a respeito. Mas não se deve retificar DO sem que essa retificação apareça nas outras vias. Fica parecendo, pode ser interpretado como aí uma atitude de má-fé, não é, de entregar uma via para a família com informação e ter informação diversa na outra via. Então, não deve ser feito dessa forma. Muito bem, aqui tem a Ana Cláudia Miranda, pergunta: é possível notificar um profissional? Desculpe, antes da pergunta de Ana Cláudia, eu queria comentar aqui sobre a comissão de óbitos, né? Foi o Núcleo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar que fez essa pergunta que eu acabei de responder. Essa comissão de óbito ela é obrigatória nas unidades hospitalares e ela é extremamente importante para tudo isso que a gente falou hoje. Essa comissão, ela, ela é obrigatória, ela tem que se reunir, todos os óbitos que aconteceram dentro da unidade têm que ser revistos, o prontuário é coletado, analisado por essa comissão, e aí vai ter duas funções assim primordiais. Uma é ver se aquela morte é evitável, era evitável, se teve evento adverso, se o evento adverso contribuiu para a morte, isso vai ser notificado, né, sempre com caráter não punitivo, e essa comissão tem uma relação que deve ter uma relação muito próxima com o núcleo de segurança do paciente, com comissão de ética e obviamente, com a comissão de revisão de prontuário, comissão de infecção hospitalar, ela vai sinalizando, olha, esse paciente aqui que morreu em sepse, será que não tem a ver com esta falha ou com esta omissão aqui? O paciente demorou muito de usar a primeira dose do antibiótico. Então, as comissões, elas servem para isso, não podem ser de fachada. Não é? A comissão nunca pode se meter em dizer que houve erro médico, que houve erro da enfermagem, que houve erro da farmácia, que houve negligência, mas ela pode dizer que houve um evento adverso relacionado a este ato, e isso precisa ser analisado do ponto de vista da segurança do paciente. E também a comissão de óbito, ela tem que ser treinada nisso e verificar o preenchimento em si. Tudo isso que a gente está falando aqui. O preenchimento foi correto, a causa da morte foi muito bem colocada, está bem correlacionada com as informações do prontuário, e se a comissão identificar inconformidades, ela vai sinalizar à gestão que determinado profissional está sempre colocando causa indeterminada com todas as causas presentes no prontuário, por exemplo. Obviamente, a gestão tem que tomar atitude, chamar o profissional, conversar com a comissão de ética, porque a autonomia do profissional, ela não é ilimitada. A autonomia do profissional, ela é dentro de um enquadramento técnico e legal e ético. Qualquer profissional que acha que sua autonomia é ilimitada, que ele pode passar por cima de todos os protocolos e de todos as orientações do código de ética, ele está em maus lençóis, não é? Não deve ser assim. Ana Cláudia Miranda pergunta: é possível notificar um profissional por não preencher o formulário por completo? Existe um costume de deixar para outro profissional concluir as informações dos campos? Muito bem, Ana Cláudia. A princípio,
é um documento que ele é todo preenchido por uma única pessoa, que é o médico que assina. Então, eu posso te dizer que esta é a regra básica, a princípio. Agora, eu posso te dizer o seguinte: o paciente chegou no final do plantão e tem informações que ainda vão chegar, e eu comecei a preencher para adiantar a identificação, documento com foto, endereço, tal. E aí eu deixei a causa da morte para ser preenchida pelo meu colega, que ainda vai esperar a família chegar. A princípio não, né, a princípio não tem aí uma grande inconformidade, mas eu não posso dizer que isso deve ser feito de regra. A DO não deve ter 2 letras diferentes. O cartório sempre observa isso, às vezes manda voltar, porque acha que houve, não é? Eu sei que acontece muito, em unidades do interior. Alguém preenche, às vezes até alguém da recepção ou um outro profissional de saúde, que não o próprio médico, preenche endereço, tal, e vem para o médico só colocar causa. E isso, assim, a princípio é uma inconformidade, o documento deve ser todo preenchido, não pode ser digitado, né, embora no IML de Salvador ele é datilografado com máquina de escrever antiga, porque a impressora não pode ser usada, né, no formulário, nem você pode ter um formulário, um modelo no computador para imprimir, porque tem que ser no formulário do Ministério da Saúde. Tá bom? Vamos ver aqui, eu tenho mais. A própria Ana Cláudia perguntou: o CRM apoiaria o município nessa conduta? Tá, deixa eu ver aqui. Qual seria a conduta? Não é possível notificar um profissional. Ah, sim, é possível notificar um profissional por não preencher o formulário por completo? Olha, Ana, o CRM apoia todas. Este caso em particular, este assunto em particular, ele está na pauta de prioridades do CREMEB. Não é? Talvez os profissionais da vigilância, da CESAB e do município nem percebam tão claramente, porque o CREMEB tem muita questão do sigilo, mas tudo que está chegando lá está se tomando atitude. Então, eu já comentei mais cedo que, por exemplo, todas as fiscalizações de rotina que estamos fazendo atualmente, as unidades estão sendo, os diretores estão sendo procurados para que mostrem as comissões obrigatórias, se elas estão presentes, quem são os componentes e os relatórios, as atas de reunião, os relatórios mostrando quais foram as inconformidades encontradas, e a gestão tem que mostrar que atitudes eles tomaram. Então, a gente já está fazendo isso, a gente prevê uma melhora muito grande nesse contexto todo. E quando se trata de casos, por exemplo, que mesmo tomando atitude, que a gente sempre vai para a via educativa, o profissional continua errando, ignorando, preenchendo mal, e isso chega ao CREMEB, aí no caso vira uma denúncia já. Nós temos denúncias específicas para determinados profissionais que preenchem mal e com números elevados. Esses profissionais já estão sendo chamados para se explicar. Não é? Pode responder uma sindicância, um processo, pode ser apenado, porque eu já falei, a autonomia do médico não é ilimitada. O médico não pode dizer: ah, se não tem IML nem SVO, eu também não vou me esforçar para fazer nada. Essa lógica pode funcionar na cabeça dele, mas nenhum, nenhum juiz, nenhum conselheiro do CREMEB, nenhum gestor da saúde, nenhum médico lúcido vai concordar que essa é a melhor conduta, não é, de um profissional diante de um problema que tem muitas facetas, como a gente já discutiu, e que não pode ser resolvido dessa forma. Não faço e pronto. É muito infantil até fazer bico, né? Não vou fazer e acabou. Não pode ser assim. E claro que o CRM apoia o município na conduta. O município sempre tem que mostrar que está tomando atitude, medidas educativas, cobrando. A secretaria do município tem que cobrar do diretor que ela própria nomeou.
para ser diretor do hospital, né? Tem que ter essa via antes de chegar ao conselho. E aí, quando isso é mostrado que está sendo feito e o problema não está sendo resolvido, claro, o conselho vai entrar, e aí o conselho tem a força de corrigir isso aí, a gente está fazendo, tá bom? Muito bem, não estou vendo aqui mais perguntas, e a gente já tem um bom tempo de aula, né? Um assunto que rende, tá? Então, eu vou encerrar nossa atividade agradecendo o convite, que foi muito honroso para mim estar aqui com vocês, com a turma boa aí assistindo, e um assunto tão relevante, embora possa nem parecer ao início, né, quando se fala declaração de óbito, quando você fala por aí, muita gente nem valoriza tanto, mas porque não percebe todas essas nuances que existem aí. Então, eu agradeço muito o convite e estou à disposição para responder outras perguntas, né, que possam chegar depois. Se me forem encaminhadas, eu respondo, tá bom? Então, me despeço de vocês e devolvo aí para a comissão organizadora para assumir aí agora o final da nossa palestra, tá bom? Eu vou interromper aqui o compartilhamento. Tenham uma ótima noite, um ótimo trabalho. Um abraço.